Um advogado rico encontra dois irmãos vendendo seu carrinho de brinquedo para salvar a mãe, sem imaginar que a vida deles estava prestes a mudar. Antes de começarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo. A brisa outonal soprava por entre as árvores do Central Park, arrastando folhas secas que dançavam ao redor de um banco antigo, onde dois garotos sentavam em silêncio. Eram irmãos, Davi e Léo Wilson, parecidos o bastante para se confundir, com sardas espalhadas pelo nariz e os ombros encolhidos contra o frio da manhã. Entre eles repousava um carrinho vermelho de brinquedo, com as bordas já gastas, mas ainda brilhante, onde a luz do sol o alcançava. Alguém vai querer, murmurou Davi, girando o carrinho entre os dedos com nervosismo. É o melhor carro de brinquedo que existe. Léo assentiu, engolindo seco enquanto observava as pessoas apressadas que passavam. Seu estômago roncava, mas ele ignorou. Eles não comiam desde o café da manhã escasso do dia anterior. E comida não era prioridade agora. Não com a mãe fraca e pálida em casa, esperando ajuda. Vamos tentar ali, sugeriu Léo, apontando para um caminho mais movimentado, onde executivos e trabalhadores atravessavam às pressas. Os dois se posicionaram com cuidado, tentando reunir mais coragem do que qualquer garoto de 10 anos deveria precisar. Seus olhos azuis, sérios e determinados, buscavam um rosto gentil entre os estranhos. Com licença, senhor, disse Davi, dirigindo-se a um homem de terno caro. O senhor gostaria de comprar nosso carrinho? Ele é muito especial. O homem nem parou, seguindo em frente como se nem os tivesse ouvido. Isso se repetiu ao longo da manhã. Pessoas apressadas, olhares de pena ou total indiferença. A gente precisa tentar mais, disse Léo, a voz embargada. A mamãe precisa do remédio hoje. Do outro lado do parque, um homem alto desceu de um carro preto elegante. Henrique Bastos ajeitou o paletó feito sob medida e assentiu enquanto o motorista confirmava sua agenda da tarde. Aos 42 anos, Henrique era um dos advogados mais bem-sucedidos do país, conhecido tanto por sua inteligência afiada quanto por sua postura implacável nos tribunais. Vou atravessar o parque a pé, disse ele ao motorista. Me encontre no lado leste em 15 minutos. Com passos decididos e o rosto concentrado em relatórios mentais, Henrique mal notava quem passava ao seu redor, até que uma voz pequena e sincera interrompeu seus pensamentos. Senhor, o senhor quer comprar nosso carrinho, por favor? Ele parou, surpreso com o tom daquele pedido. Virou-se e viu os dois meninos olhando para ele com os olhos cheios de esperança. Um deles segurava o carrinho como se fosse um tesouro. A gente está vendendo, explicou o garoto. Ele corre muito, e as portas ainda abrem. Henrique observou os irmãos. Algo nos rostos deles, na maneira cuidadosa como seguravam o brinquedo, despertou uma sensação estranha em seu peito. Um aperto que ele não sabia explicar. Quanto custa? Ouviu a si mesmo perguntar. Os meninos se entreolharam. O que o senhor puder, respondeu o que segurava o carrinho. A gente precisa comprar remédio para nossa mãe. Ela está muito doente. Henrique encarou o brinquedo. Era visivelmente importante para eles, bem cuidado apesar do tempo, com marcas das mãos pequenas que o haviam segurado 1000 vezes. Sem saber bem porquê, pegou a carteira e tirou algumas notas altas. Aqui, disse, estendendo o dinheiro. Isso ajuda? Os olhos dos meninos se arregalaram. Era muito mais do que esperavam. Davi colocou cuidadosamente o carrinho na mão do homem, hesitando por um segundo antes de soltá-lo. Obrigado, senhor, disse Léo com a voz embargada. Isso vai ajudar muito a nossa mãe. Henrique guardou o brinquedo no bolso do paletó, observando os irmãos apertarem o dinheiro entre os dedos e correrem dali, apressados. Ele deveria ter continuado sua caminhada, voltado à agenda do dia, esquecido aquele breve encontro. Mas ficou parado, olhando os dois se afastarem, conversando baixinho um com o outro, as cabeças inclinadas juntas. Henrique se virou para seu motorista, que o acompanhava discretamente. Siga aqueles meninos, disse calmamente, surpreendendo até a si mesmo. Quero saber onde eles moram. O carro avançou lentamente atrás deles. Enquanto o carro avançava devagar pelas ruas, Henrique Bastos olhava fixamente para o carrinho de brinquedo, agora repousando em sua mão. Havia anos que nada abalava sua rotina, meticulosamente planejada. Fazia muito tempo desde que sentira algo parecido com aquilo.
uma necessidade de compreender algo que ia além de contratos, processos e vitórias judiciais. Henrique nunca acreditou em destino ou coincidência. Mas ao observar aqueles dois irmãos pela janela escura de seu carro, não conseguia se livrar da sensação de que algo importante havia acabado de acontecer. Algo que mudaria sua vida. O veículo seguiu os garotos até um prédio antigo, mal conservado, num bairro esquecido da cidade. O contraste entre o carro de luxo e o cenário de abandono era gritante. Quando os meninos entraram no prédio, Henrique permaneceu sentado por um momento, o carrinho ainda em suas mãos. "Espere aqui", disse ao motorista, saindo antes que pudesse mudar de ideia. O corredor do edifício cheirava a mofo e tristeza. Henrique subiu 4 lances de escada, guiado pelas vozes infantis que vinham do alto. Parou diante de uma porta de pintura descascada. Respirou fundo e bateu. A porta se entreabriu, revelando o rosto desconfiado de um dos meninos. "É o homem do parque", chamou ele, espantado. A porta se abriu mais, e os dois irmãos o encararam com surpresa e hesitação. Lá dentro, Henrique vislumbrou um pequeno apartamento simples e, ao fundo, a silhueta de uma mulher deitada sobre um colchão no chão. "Posso entrar?", perguntou Henrique, sua voz bem menos autoritária do que de costume. Após alguns segundos de silêncio, um dos meninos se afastou, dando espaço. O apartamento, embora humilde, estava limpo. O que mais chamava a atenção era a ausência de tudo. Nenhum luxo, nenhum excesso. Apenas o essencial para sobreviver. "Minha mãe está dormindo", sussurrou um dos meninos. Henrique acreditava que o nome dele era Léo, mas não tinha certeza. Catarina Wilson estava deitada sobre o colchão fino, respirando com dificuldade, a pele pálida e suada. Mesmo debilitada, a semelhança com os filhos era clara. Os traços delicados, o semblante doce agora tomado pelo sofrimento. "Há quanto tempo ela está assim?", perguntou Henrique, agachando-se ao lado dela. "Faz semanas", respondeu Davi, os ombros curvados de cansaço. "Todo dia ela piora mais." Henrique tocou suavemente o braço de Catarina. Sua pele estava quente demais, febre alta. Ele não hesitou. "Ela precisa de um hospital, agora." "A gente não tem dinheiro", disse Léo quase num sussurro. "Por isso a gente estava vendendo nosso carrinho." Henrique tirou o brinquedo do bolso, observando-o por um momento. Em seguida, encarou os rostos aflitos dos meninos. Algo dentro dele, algo que pensava ter enterrado há muito tempo, se moveu. "Eu vou cuidar disso", disse com firmeza. Os irmãos trocaram olhares assustados. "Mas como a gente vai pagar o senhor?", perguntou Davi, apertando as notas que ainda segurava. Henrique abriu um meio sorriso, algo raro em seu rosto sério. "Vocês já me venderam o carrinho, lembram? Agora é minha vez de fazer algo por vocês." Sem esperar resposta, Henrique ergueu Catarina nos braços com cuidado. Ela murmurou algo, inconsciente demais para reagir. Os garotos o seguiram de perto, cheios de ansiedade, enquanto ele descia com a mãe nos braços e a colocava de volta no carro. "Para onde a gente está indo?", perguntou Léo, segurando a mão fria da mãe. "Para um lugar onde ela vai receber a ajuda que precisa", respondeu Henrique, já discando um número no celular. Enquanto o carro se afastava, ele se perguntou o que o havia levado a se envolver. Durante anos, Henrique se manteve afastado de qualquer coisa que pudesse despertar feridas antigas. Construiu muralhas ao redor de si e mergulhou no trabalho para evitar a dor. E, no entanto, aqueles meninos, e a situação desesperadora deles, haviam atravessado essas barreiras com facilidade. Ao ver os dois irmãos sentados no banco de trás, aflitos, ele entendeu com clareza. Sua vida isolada e controlada acabava de se entrelaçar de forma irreversível com a deles. As portas da emergência se abriram automaticamente quando Henrique entrou carregando Catarina, os meninos logo atrás. Sua presença firme fez com que a triagem comum fosse rapidamente interrompida. Médicos correram até a mulher e uma enfermeira levou os meninos até algumas cadeiras próximas. "Desidratação severa, possível falência renal", murmurou um dos médicos, checando os sinais vitais de Catarina. "Há quanto tempo ela está assim?" "Disseram que faz semanas", respondeu Henrique, observando cada movimento com atenção. A equipe médica agia com precisão e rapidez. "Ela vai melhorar?", perguntou Henrique, sério.
O olhar da médica permaneceu cauteloso, mas honesto. Ela precisa de tratamento imediato. Você é da família? Henrique hesitou por uma fração de segundo. Depois respondeu com firmeza. Sim, nem ele mesmo entendeu de onde veio aquela certeza. Mas a convicção na sua voz era inquestionável. Os exames confirmaram o diagnóstico inicial. Doença renal avançada, exigindo diálise de urgência. Sem pestanejar, Henrique autorizou todos os procedimentos necessários, assinando formulários, disponibilizando sua apólice de seguro, como se tivesse cuidado de Catarina a vida inteira. Horas mais tarde, ele se encontrava sentado entre os dois irmãos num corredor silencioso do hospital. Os meninos se encostavam nele, exaustos, lutando contra o sono, mas aos poucos se rendendo. Nenhum dos dois havia saído do lado da mãe até os médicos pedirem que esperassem do lado de fora durante um dos procedimentos. A mamãe vai morrer? Sussurrou Léo, a voz embargada. Henrique olhou para o menino e viu o medo refletido nos olhos claros demais para a pouca idade. Não, disse com segurança. Ela está recebendo os melhores cuidados agora. E depois? Perguntou Davi, também preocupado. A gente não pode ficar no hospital para sempre. A pergunta pairou no ar como um peso. Henrique estivera tão focado em salvar Catarina que não pensara nos próximos passos. Voltar com os meninos para aquele apartamento gelado e vazio enquanto a mãe se recuperava era impensável. Vocês vão ficar comigo, disse, quase sem pensar. Só até sua mãe melhorar. Os irmãos trocaram olhares desconfiados. Sua casa deve ser enorme, arriscou Léo tentando imaginar. É sim, respondeu Henrique pela primeira vez se sentindo estranho em relação à própria riqueza. Tem espaço de sobra para vocês dois. Mais tarde, quando Catarina estava estabilizada e dormindo, uma enfermeira se aproximou com papéis e perguntas sobre a guarda temporária das crianças. Henrique respondeu a tudo com segurança, assumindo a responsabilidade como se aquilo já fosse natural. Sua postura decidida não deixava margem para dúvidas. Na hora da despedida, os irmãos se aproximaram da mãe com delicadeza, beijando sua testa com ternura. Aquela cena apertou o peito de Henrique. Crianças que tinham tudo para estarem arrasadas, ainda assim demonstravam um amor resiliente que mexia com ele de um jeito que há muito não sentia. O trajeto até a casa de Henrique foi feito em silêncio. Os garotos se mantinham próximos no banco traseiro, trocando sussurros de vez em quando. À medida que a paisagem urbana dava lugar a bairros arborizados, e então, ao longo caminho particular cercado por jardins bem cuidados, os olhos dos irmãos foram se arregalando. Quando o carro parou diante da imponente mansão, o cansaço pareceu momentaneamente esquecido, substituído por um encantamento quase infantil. Você mora aqui, sozinho? Perguntou Davi, impressionado. Henrique assentiu, mas viu sua casa com novos olhos, grandiosa, elegante e completamente vazia daquilo que realmente importa. Não hoje, respondeu com um leve sorriso. Hoje vocês também moram aqui. Na manhã seguinte, o sol invadia os enormes janelões enquanto Léo e Davi exploravam cautelosamente o novo lar temporário. Tudo era grande demais, brilhos demais, silêncios demais. Candelabros de cristal pendiam 2 tetos altos. Quadros antigos ocupavam paredes inteiras, e os corredores pareciam nunca ter fim. Você acha que ele tem piscina? Cochichou Léo curioso. Deve ter umas 3, respondeu Davi, passando a mão por um corrimão de mármore. Eles haviam dormido em um quarto de hóspedes maior que todo o apartamento onde viviam. As camas eram tão macias que parecia que estavam deitados em nuvens. Por algumas horas, a preocupação deu lugar à curiosidade e ao deslumbramento típico da infância. Henrique os observava de longe, encostado no batente da porta de seu escritório, uma xícara de café na mão. Já tinha feito diversas ligações para acompanhar o quadro de Catarina, remarcar reuniões importantes e pedir que sua governanta comprasse roupas e outras necessidades para os meninos. Nem ele sabia ao certo por que estava fazendo tudo aquilo. O hospital ligou, anunciou vendo os dois aparecerem no corredor. Sua mãe está estável, informou o médico. Está reagindo bem ao tratamento. Os rostos de Davi e Léo se iluminaram com alívio imediato. A gente pode ver ela hoje? Perguntou Léo esperançoso. Hoje à tarde, prometeu Henrique,
Mas agora vocês precisam comer. Os meninos negaram com a cabeça, tímidos. Henrique os levou até a cozinha, onde Dona Clarice, sua governanta de longa data, já havia preparado o café da manhã. Ela lançou um olhar curioso para os inesperados hóspedes, mas não disse nada enquanto montava pratos generosos. Comam, orientou Henrique enquanto conferia o celular abarrotado de mensagens. Os garotos não precisaram de incentivo. Comeram com uma fome contida, quase silenciosa, mas desesperada. Mais tarde, enquanto respondia e-mails em seu escritório, Henrique ouviu uma movimentação no corredor. Não podem entrar aí, meninos, dizia Dona Clarice em tom firme. Henrique foi até a porta e encontrou Davi tentando espiar por entre a governanta e uma porta no fim do corredor. Uma porta que ele mantinha sempre trancada. Essa porta está sempre fechada, explicou ela, em tom de desculpa. Tentei avisar. Está tudo bem, interrompeu Henrique com a voz levemente tensa. Voltando-se para os meninos, disse: Esse cômodo é particular. Vocês podem explorar o resto da casa à vontade. Mas aquele quarto fica fechado, entendido? Os irmãos assentiram rapidamente, intimidados pela mudança repentina em seu tom. Naquela tarde, o motorista de Henrique os levou até o hospital. Catarina estava acordada, embora fraca. Seu rosto se iluminou ao ver os filhos. Meus meninos, sussurrou estendendo os braços. Eles a abraçaram com cuidado, como se temessem machucá-la. O senhor Henrique está deixando a gente ficar na casa dele, mãe, contou Léo empolgado. A casa é enorme. Os olhos de Catarina encontraram os de Henrique, que estava parado discretamente perto da porta. Não sei como te agradecer, disse ela com a voz baixa e sincera. Não precisa, respondeu Henrique de forma contida. O médico apareceu logo em seguida, explicando a situação de maneira simples para que os garotos entendessem. Os rins da sua mãe pararam de funcionar direito. Estamos ajudando o corpo dela a limpar o sangue até ela melhorar. Ela vai ficar boa? Perguntou Davi, apertando a mão da mãe. Com o tratamento certo, sim, confirmou o médico. Mas vai levar tempo. No caminho de volta, os irmãos estavam mais calados, tentando processar tudo o que tinham ouvido. Por que o senhor está ajudando a gente? Perguntou Léo, rompendo o silêncio. Henrique fitava a janela, observando a cidade passar. Por que mesmo? Passara anos construindo muros em volta de si, mantendo o mundo à distância. Permitir a entrada desses meninos e de sua história era um risco. Um risco de sentir, um risco de sofrer. Às vezes as pessoas só precisam de ajuda, respondeu por fim, desviando do que realmente o movia. Naquela noite, depois que os irmãos adormeceram, Henrique ficou diante da porta trancada no fim do corredor, com a chave na mão. Ali dentro estavam os fragmentos do passado que ele tentava enterrar. Fotografias, brinquedos, lembranças congeladas no tempo como insetos em âmbar. Seus dedos se fecharam em torno da chave, mas ele não girou. Não naquela noite. Talvez nunca. Atrás dele, a casa parecia diferente. Já não era apenas um monumento vazio de sua própria conquista, mas um espaço preenchido, ao menos por enquanto, com vida e movimento. Aquilo era ao mesmo tempo reconfortante e assustador. A semana seguinte trouxe uma rotina inesperada. Henrique acordava mais cedo do que o habitual, atento aos sons da casa. Os passos leves dos irmãos, as conversas em sussurros, até mesmo pequenas brigas infantis preenchiam os corredores outrora silenciosos. Sua equipe se adaptou com eficiência, embora com alguma surpresa. Dona Clarice passou a manter a despensa abastecida com biscoitos, cereais e achocolatado. Já o jardineiro se viu cercado de perguntas enquanto cuidava dos canteiros, seguido de perto pelos dois meninos curiosos. Senhor Henrique? Chamou Davi, aparecendo no escritório enquanto o advogado revisava documentos. A gente pode visitar a mamãe hoje? Henrique olhou o relógio. Depois do almoço. Ah, e sobre o quarto? Tá ótimo. Léo achou um jogo de xadrez no armário. O senhor joga? Henrique parou de digitar por um instante. Eu jogava. Pode ensinar a gente qualquer dia? O olhar esperançoso do menino tornou impossível dizer não. Talvez, respondeu, voltando ao trabalho. Davi permaneceu ali por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas então deu meia volta e saiu,
deixando Henrique sozinho com um nó estranho na garganta. No hospital, Catarina estava visivelmente melhor. A cor voltava ao rosto e, pela primeira vez, conseguia se sentar na cama. Quando viu os filhos entrarem no quarto, abriu um sorriso verdadeiro e os puxou para um abraço apertado. Os médicos disseram que estou reagindo bem ao tratamento, contou Catarina a Henrique, enquanto os meninos exploravam animadamente cada canto do quarto do hospital. Eu realmente não sei como vou te agradecer por tudo isso. Não precisa, cortou Henrique com um aceno breve. Concentre-se em se recuperar. Enquanto os irmãos puxavam conversa com uma enfermeira, Catarina observava Henrique com mais atenção. Você não tem filhos, tem? Perguntou em voz baixa. Henrique enrijeceu, o olhar fixo na janela. Não, respondeu após um instante. E então, como se as palavras escapassem contra a vontade dele, completou. Não mais. Catarina arregalou levemente os olhos, surpresa com o peso contido naquelas palavras. Mas antes que pudesse dizer algo, Léo chamou a atenção dela, distraindo o momento. Naquela noite, o jantar na mansão foi interrompido por um som seco vindo da sala. Henrique e Dona Clarice correram para ver o que havia acontecido e encontraram Davi parado, atônito, diante dos cacos de um vaso antigo, espalhados pelo tapete. Me desculpa, disse o menino tremendo. Eu só queria olhar, não queria quebrar. Henrique avaliou a cena. O vaso era uma peça rara, comprada em um leilão anos atrás. Agora estava destruído. Você se machucou? Perguntou com calma. Davi balançou a cabeça, surpreso com a falta de raiva. Ótimo, disse Henrique. Dona Clarice, por favor, cuide disso. E com isso virou-se e voltou para a sala de jantar. Davi correu atrás confuso. O senhor não está bravo? Henrique parou na porta e disse apenas. Era só um objeto. Objetos podem ser substituídos. Mais tarde, sem conseguir dormir, Henrique andava pelos corredores silenciosos da casa. Ao passar pelo quarto dos meninos, ouviu um choro contido. Abriu a porta devagar. Lucas estava acordado, sentado na cama, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Davi dormia tranquilamente ao lado. O que houve? Perguntou Henrique, mantendo a voz baixa. Tô com saudade da mamãe, sussurrou Lucas. E se ela não melhorar? Henrique sentou-se devagar na beirada da cama. Os médicos são bons, ela já está melhorando. Lucas o encarou, o rosto molhado, tão pequeno, e ainda assim cheio de uma dor profunda. Nosso pai morreu quando a gente tinha 5 anos, disse. A mamãe falou que às vezes as pessoas simplesmente não voltam. As palavras, ditas com a franqueza cruel das crianças, atingiram Henrique como um soco no peito. Sem pensar muito, estendeu a mão e tocou o ombro do menino com delicadeza. Sua mãe vai voltar, prometeu. Agora tente dormir, tá bom? Ao fechar a porta atrás de si, algo dentro de Henrique se partiu. Uma fresta na muralha que ele mesmo havia construído ao redor do próprio coração. Por ali, entrava dor. Mas também algo mais. Algo que ele ainda não conseguia nomear. 2 semanas depois, a mansão estava irreconhecível. Livros escolares ocupavam a mesa de jantar, junto com folhas desenhadas e lápis coloridos. Henrique havia contratado uma professora particular. Casacos infantis dividiam o cabideiro da entrada, com ternos impecáveis. E o silêncio sepulcral que antes dominava o ambiente havia sido substituído por conversas animadas, risadas e, de vez em quando, brigas bobas entre irmãos. Naquela manhã, chegaram as boas notícias. Catarina receberia a alta para continuar o tratamento em casa. Os meninos esperavam ansiosos na porta quando o carro encostou na entrada. Mamãe! Gritaram, descendo as escadas correndo. Catarina desceu do veículo com a ajuda do motorista. Ainda estava magra e um pouco pálida, mas caminhava com firmeza. O rosto, agora com cor, se iluminou ao ver os filhos. Henrique observava tudo da soleira da porta, sentindo-se um intruso diante de uma cena tão íntima e valiosa. Catarina olhou na direção dele e sorriu com uma ternura que o desarmou. Bem-vinda, disse, simplesmente. Ela olhou ao redor, absorvendo a grandiosidade da casa. Isso tudo é demais. A gente não quer incomodar. Vocês não estão incomodando, interrompeu Henrique. O médico recomendou repouso e cuidados constantes. Aqui é o lugar mais adequado para isso.
Dona Clarice apareceu para ajudar, oferecendo-se para mostrar o quarto preparado para ela. Mas os meninos logo tomaram a frente, prontos para mostrar cada canto da casa à mãe. Naquela noite, os quatro jantaram juntos pela primeira vez. Os meninos dominaram a conversa, contando sobre a professora particular, as descobertas no jardim, os jogos de tabuleiro e até as primeiras aulas de xadrez. Você está ensinando xadrez para eles? Perguntou Catarina, surpresa, durante uma das poucas pausas. Henrique assentiu, visivelmente desconfortável com a atenção. Eles pediram. Ele joga muito bem, mãe, disse Léo com orgulho. Ganhou da gente todas as vezes. Catarina sorriu, observando-o por um instante mais longo do que o habitual. Havia algo na expressão dela, uma gratidão profunda, mas também um reconhecimento silencioso de que aquele homem, marcado por perdas próprias, estava permitindo pouco a pouco que a vida invadisse sua solidão novamente. A gente está aprendendo rápido porque temos boa... Léo começou, franzindo a testa, tentando lembrar a palavra certa. Boa... Como é mesmo? Ele olhou para Henrique em busca de ajuda. Raciocínio espacial, completou Henrique com um pequeno sorriso. Catarina sorriu também, com ternura. Eles sempre foram rápidos para aprender. Seu semblante, no entanto, mudou ligeiramente, tornando-se mais sério. Mas precisamos conversar sobre o que vem depois. O médico foi claro. Vou precisar de tratamento por meses. E, em algum momento, terei que encontrar um trabalho que permita conciliar isso tudo. Um passo de cada vez, interrompeu Henrique, a voz firme. O cronograma do seu tratamento já está organizado. O resto pode esperar. Mais tarde, com os meninos já dormindo, Henrique encontrou Catarina na biblioteca. Ela estava em pé diante de uma estante baixa, observando com atenção algumas fotos emolduradas. Eram retratos cuidadosamente escolhidos. Os pais de Henrique em eventos sociais, premiações, conquistas profissionais. Mas havia buracos evidentes, silêncios visuais onde algo, ou alguém, parecia faltar. Obrigada, disse ela sem se virar. Não só pelos cuidados médicos, mas por fazer meus filhos se sentirem seguros. Eles tiveram tão pouca estabilidade na vida. Henrique permaneceu na soleira da porta, observando-a à distância. Eles são extraordinários, disse. Disseram algo sobre uma porta trancada. Sim, respondeu Catarina, agora se voltando para ele com suavidade. Acham que tem um tesouro escondido ali? A postura de Henrique se endureceu num instante. Só armazenamento, mentiu. Ela o encarou com um olhar calmo e cheio de compreensão. Eu entendo a necessidade de privacidade, senhor. Henrique, todos temos partes de nós que mantemos trancadas. A simplicidade e sinceridade do comentário o desarmaram por completo. Durante anos, pessoas ao redor dele o trataram com receio, evitando menções ao passado, como se ele fosse feito de vidro, prestes a estilhaçar. Mas Catarina não tinha rodeios. Ela não o analisava, apenas o via. Henrique, disse ele, baixando os olhos. Por favor, me chame de Henrique. Ela assentiu com um sorriso discreto. Henrique, então. O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de perguntas não feitas e de sentimentos à deriva, como barcos à espera da maré. Eu deveria descansar, disse Catarina por fim. Boa noite, Henrique. Depois que ela se retirou, ele permaneceu ali por alguns minutos, imóvel. Serviu-se de um copo de uísque e voltou à biblioteca. Sentou-se em uma das poltronas, olhando para nada em particular, tentando entender como aquelas pessoas haviam se infiltrado em sua fortaleza de silêncio. Mais perturbador do que a presença delas, era o medo que começava a crescer dentro dele. O medo de que, quando partissem, levassem com eles esse inesperado senso de vida. Instintivamente levou a mão ao bolso e retirou um pequeno carrinho de brinquedo. O mesmo que encontrara semanas atrás, caído entre os papéis da recepção do hospital. Passou o polegar sobre as marcas de uso, sobre a pintura lascada. Como algo tão pequeno podia causar um impacto tão profundo? Na manhã seguinte, Henrique estava em seu escritório. Os relatórios trimestrais permaneciam intocados sobre a mesa. Lá fora, as risadas de Davi e Léo cortavam o ar, acompanhadas pelo som da bola de futebol batendo contra o gramado.
O barulho atravessava as janelas espessas, alcançando o santuário que ele havia mantido imaculado por tanto tempo. 3 semanas haviam se passado desde que Catarina deixara o hospital. Sua força retornava aos poucos, mas os médicos insistiam em descanso absoluto entre as sessões de hemodiálise. A arrumação provisória, como ele ainda tentava pensar, mostrava sinais de tornar-se algo mais permanente. Seu celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de sua assistente. Reunião do conselho. Amanhã, 9 horas. Henrique suspirou. Parte dele queria encerrar aquilo tudo. Retomar a vida de antes, onde tudo era previsível, seguro e sob controle. Mas outra parte, mais silenciosa e agora cada vez mais presente, já não sabia se queria aquela vida de volta. Ele se levantou, afastando os papéis, e foi até a janela. Os meninos corriam atrás da bola, rindo, tropeçando, inventando regras no meio do jogo. E mesmo de longe, mesmo sem tocá-los, Henrique sentia o calor daquela vida, algo que não sabia que sentia falta, até que entrou de novo por sua porta. Com firme presença. Henrique leu a mensagem na tela. Estava trabalhando remotamente havia semanas, comparecendo ao escritório apenas quando estritamente necessário. Sua ausência já havia gerado rumores que sua equipe contornou com discrição. No entanto, se soubessem a verdade, que Henrique Costa, o implacável titã dos negócios, estava abrigando uma mãe solteira em recuperação e seus 2 filhos gêmeos, seria simplesmente inconcebível. Confirmado. Digitou e então afastou o celular. A porta de seu escritório se abriu com um rangido discreto. Era Davi, espiando com cautela. Senhor Henrique, a mamãe pediu para avisar que o jantar está pronto. Catarina fazia questão de cozinhar sempre que se sentia bem o suficiente. Dissera que era uma forma de retribuir, apesar das constantes objeções de Henrique. Com o tempo, aquelas refeições simples haviam se tornado inesperadamente significativas, reunindo-os à mesa como se fosse um ritual silencioso. Um símbolo de algo que ninguém ousava nomear. Já vou, respondeu ele. Davi permaneceu parado, como se lutasse com uma pergunta. Posso te perguntar uma coisa? Henrique assentiu, fazendo um gesto para que ele entrasse. Por que o senhor sempre carrega aquele carrinho no bolso? Davi perguntou. Aquele que a gente vendeu? Henrique levou a mão ao paletó. O pequeno carrinho ainda estava ali, como sempre. Não havia percebido que o menino notara. Não sei ao certo, respondeu com honestidade rara. Davi se aproximou um pouco mais, parando a poucos passos da mesa. Era do nosso pai. Ele deu pra gente antes de morrer. Henrique sentiu um aperto seco no peito. Eu não sabia, disse baixinho. Deveria devolver a vocês. Davi balançou a cabeça. A gente vendeu. Mamãe diz que um acordo é um acordo. Ele o observou com olhos atentos, grandes demais para uma idade. O senhor tinha filhos? É por isso que aquele quarto está sempre trancado? A pergunta foi direta, sem malícia, mas carregada de peso. No mundo corporativo, ninguém ousava tocar nesse assunto. Nunca. Mas ali, diante daquele menino franzino, não havia máscaras. Tive, respondeu, as palavras arranhando-lhe a garganta. Um filho. Davi esperou, sem pressionar, apenas presente. Houve um acidente, de carro. Ele e minha esposa não sobreviveram. O silêncio que se seguiu foi quase tangível. Davi absorveu aquilo com um tipo de maturidade estranha, além de sua idade. Foi por isso que o senhor ajudou a gente, né? Porque a gente lembra ele para o senhor. Henrique desviou o olhar, incapaz de sustentar aquele tipo de verdade. Talvez. A mamãe diz que as pessoas aparecem na nossa vida por um motivo. Continuou Davi com simplicidade. Talvez a gente tenha aparecido na sua para ajudar também. Antes que Henrique respondesse, Léo surgiu à porta. Vem, Davi! Mamãe fez espaguete. Davi sorriu e, antes de sair, virou-se de novo. O senhor devia vir também, senhor Henrique. Fica melhor quando a gente está todo mundo junto. O jantar daquela noite foi animado.
Os gêmeos falavam ao mesmo tempo, recontando uma partida de futebol improvisada no jardim, enquanto Catarina os ouvia com um sorriso que parecia iluminar toda a sala. Henrique, como de costume, permaneceu mais calado. Observava, sentia. A sala de jantar, antes reservada a jantares formais e reuniões estratégicas, agora vibrava com vida, com riso, com algo que ele não conseguia nomear, mas que reconhecia de forma visceral. Ouvi dizer que tem reunião do conselho amanhã, comentou Catarina, enquanto os meninos levavam os pratos até a pia, apesar da tentativa de intervenção da senhora Marta. Sim, confirmou ele. Devo estar de volta ao fim da tarde. Vamos ficar bem, respondeu Catarina. É bom que volte um pouco à vida normal. Mas enquanto olhava ao redor daquela mesa, os talheres desalinhados, o guardanapo caído ao chão, os meninos discutindo sobre quem lavaria mais pratos, Henrique teve uma clareza assustadora. Aquilo ali era o mais próximo que havia sentido de vida normal em anos. E essa constatação, longe de confortá-lo, o apavorou. A reunião no dia seguinte se arrastou como um fardo. Henrique checava o relógio com frequência, os olhos desviando para a janela. Quando seu diretor financeiro fez uma pergunta sobre projeções, ele teve que pedir para repetir. Um lapso de atenção impensável vindo dele. Está tudo bem? Perguntou o diretor de operações durante um intervalo. A preocupação parecia genuína. Está. Vamos apenas terminar isso, disse Henrique cortante. Ao voltar para casa, o sol já havia sumido. A mansão estava estranhamente silenciosa. Seguiu o som de vozes abafadas, encontrando Catarina no quarto dos meninos, sentada ao lado da cama de Léo, que estava com o rosto avermelhado. "E que aconteceu?" perguntou ao entrar. "Febre", explicou Catarina com um semblante tenso. "Começou do nada à tarde. Já dei remédio e avisei o médico. Mas..." Léo ergueu os olhos com esforço e forçou um sorriso. "Oi, senhor Henrique." Davi, sentado no canto da cama oposta, observava o irmão com olhos cheios de inquietação. Henrique se aproximou, os joelhos pesados de um sentimento que não sabia nomear. "Você vai melhorar logo, Léo", disse, a voz mais suave do que pretendia. "Eu prometo." Ele vomitou 2 vezes. Davi relatou, com um ar de responsabilidade que parecia pesar mais do que ele podia carregar. Henrique se aproximou, notando os olhos vidrados e a respiração pesada de Léo. Sem hesitar, sacou o celular e ligou para seu médico pessoal. "Ele estará aqui em 20 minutos", anunciou encerrando a chamada. Catarina o olhou surpresa. "Uma consulta em casa? Não precisa..." "Precisa sim", interrompeu Henrique firme. "Não sabemos se tem relação com o seu tratamento ou se é algo contagioso. É melhor sermos cautelosos." O médico confirmou que era apenas um vírus comum, algo passageiro, embora incômodo. Receitou repouso, hidratação e observação. Ainda assim, mesmo com a tranquilidade clínica, Henrique se viu retornando ao quarto dos meninos diversas vezes naquela noite. A cada saída, algo o puxava de volta, como um fio invisível de preocupação que ele não sabia cortar. Numa dessas visitas silenciosas, encontrou Catarina adormecida na cadeira ao lado da cama. Sua mão ainda repousava sobre a testa de Léo. Mesmo dormindo, seu rosto trazia o cansaço acumulado de meses difíceis. Um tipo de exaustão que não se resolvia com uma noite de sono. Henrique pegou uma manta do armário e, com cuidado, a acomodou sobre os ombros dela. Depois ficou ali, parado, observando mãe e filho sob a penumbra, sentindo um aperto estranho no peito, algo que já não sabia nomear. Na manhã seguinte, a febre havia cedido. Léo estava mais disposto, sentado na cama e bebendo refrigerante, enquanto Davi o distraía com histórias inventadas, exageradas ao ponto de beirar o ridículo. Henrique cancelou todas as reuniões, novamente. Instalou-se no escritório de casa, mas o pensamento nunca se afastava totalmente do quarto no andar de cima. Catarina o encontrou mais tarde, sentado à escrivaninha, o laptop aberto, mas com a tela há muito tempo estática. "Você não precisava ter ficado", disse aproximando-se. "Nós conseguiríamos lidar com isso." Henrique ergueu os olhos. "Eu quis ficar. Queria me certificar de que ele estava bem." Ela se sentou na cadeira à frente, aquele olhar direto que sempre o deixava inquieto.
Você se importa com eles, disse. Não era uma pergunta. Henrique fechou o laptop devagar, sem saber o que responder. Eles começaram a te chamar de Senhor Henrique, em vez de Senhor Costa, continuou ela com um leve sorriso. Eles se apegaram a você. E isso te preocupa, ele concluiu tentando manter a neutralidade. Catarina suspirou. Não podemos ficar aqui para sempre, Henrique. Logo vou estar bem o suficiente para voltar a trabalhar, para cuidar dos meninos por conta própria. Ela não terminou a frase, mas o fim era óbvio. E então iriam embora. Meus tratamentos estão indo melhor do que o esperado, continuou ela. O médico disse que em algumas semanas posso reduzir as sessões. Já comecei a olhar apartamentos dentro do que consigo pagar. Henrique sentiu algo pesado dentro de si, como uma âncora lançada em silêncio. Não há pressa para isso, disse, a voz vacilando mais do que gostaria. Ah, sim, respondeu Catarina com doçura, mas firmeza. Quanto mais tempo ficarmos aqui, mais difícil será para todos nós quando for a hora de partir. Ele não respondeu. Nos negócios, Henrique era conhecido por sua clareza, por nunca hesitar. Mas isso, não era negócio. Era algo que ele havia aprendido a evitar a qualquer custo. O risco de se importar demais. Você já nos deu tanto, Henrique, disse Catarina, levantando-se para sair. Não podemos abusar da sua generosidade. Ela já estava quase alcançando a porta quando ele falou, quase sem perceber. E se... E se eu pedisse que ficassem? A pergunta pairou no ar, tão inesperada que os dois ficaram imóveis. Catarina virou-se lentamente, o rosto marcado por uma mistura indecifrável de surpresa, ternura e algo mais. Por que faria isso? Perguntou suavemente. Henrique não soube responder. Pelo menos não com palavras. Naquela noite, ele parou diante do quarto trancado. A chave tremia entre seus dedos. Havia 5 anos que não abria aquela porta. O cômodo fora mantido exatamente como no dia do acidente. O quarto de Juan Tomanonanoa, seu filho, um memorial silencioso, congelado no tempo. E se eu pedisse que ficassem? As palavras que escaparam mais cedo reverberavam em sua mente. Tinham revelado mais do que ele gostaria de admitir. Com um suspiro profundo, Henrique girou a chave. O clique suave do mecanismo soou alto no corredor silencioso. Ele empurrou a porta com cuidado. O quarto cheirava a poeira e lembrança. As paredes ainda tinham os adesivos do sistema solar. A estante permanecia lotada com livros de aventura. A colcha, estampada com espaçonaves, ainda cobria a cama, ligeiramente bagunçada como se Tomás fosse voltar a qualquer momento. Na mesinha ao lado da cama, uma foto emoldurada. Ele, Sara e Tomás. Os três sorrindo, com os pés na areia de alguma praia esquecida pelo tempo. Henrique se aproximou e tocou a moldura. Sentiu a dor de sempre. Mas dessa vez, junto dela, veio algo novo. Um eco suave da conversa com Davi. Talvez a gente tenha aparecido na sua vida para ajudar também. Ele se sentou na beira da cama, como fazia antes. Pela primeira vez em anos, não chorou. Apenas ficou ali, presente. E pela primeira vez desde o acidente, Henrique Costa pensou seriamente na possibilidade de recomeçar. Na última vez em que estivera ali, o mundo ainda fazia sentido. Henrique entrou no quarto tomado por uma avalanche de lembranças. Seus olhos pousaram sobre a estante, onde uma pequena coleção de carrinhos permanecia intacta. Ele pegou um deles, idêntico ao que os gêmeos haviam lhe vendido semanas atrás. Tomás também amava carros. Senhor Henrique. Henrique se virou bruscamente. Davi estava parado na porta, o corpo meio inclinado, como se não soubesse se podia entrar. Você não devia estar aqui, disse Henrique, a voz rouca, quase falhando. Desculpa, Davi sussurrou. Eu ouvi a porta se abrindo. Seus olhos percorreram o quarto e então pararam na foto na mesinha de cabeceira. Entendimento despontou devagar em seu rosto jovem. Esse era o quarto do seu filho? Henrique assentiu, incapaz de formar palavras. Qual era o nome dele? Tomás, conseguiu dizer. Ele tinha 5 anos. Como a gente, murmurou Davi. Ou teria, né? Henrique assentiu de novo.
Davi entrou com cuidado, como quem pisa em chão sagrado. Parou diante da foto emoldurada. Vocês parecem felizes. Éramos. Davi estudou a imagem com olhos sérios demais para sua idade. Depois, olhou para Henrique. Minha mãe diz que o papai cuida da gente lá do céu. Talvez o Tomás cuide de você também. A frase, dita com a fé simples de uma criança, rachou algo dentro dele. Henrique sentou-se pesadamente na beira da cama. Por um instante, as defesas que o mantiveram de pé durante anos se dissolveram. Eu sinto falta dele, confessou. A voz mal era audível. Todos os dias. A gente sente falta do nosso pai também, disse Davi, sentando-se ao lado dele. Mas a mamãe diz que é normal ficar triste às vezes. Só não pode esquecer de ser feliz também. Um som suave os fez virar. Léo estava parado na porta, ainda pálido, mas os olhos bem atentos, fascinados pelo espaço proibido que agora se revelava. Catarina surgiu logo atrás, surpresa ao vê-los ali. Seus olhos encontraram os de Henrique. Meninos, começou com delicadeza. Esse lugar é... Tudo bem. Henrique a interrompeu, sem desviar o olhar das crianças. Eles podem entrar. Léo aproximou-se devagar, com reverência. Que luminária legal, comentou apontando para um abajur em forma de foguete. Tomás tinha medo do escuro, explicou Henrique com naturalidade. A gente comprou isso no aniversário de 5 anos dele. Catarina continuou à porta, sem interferir, apenas observando. Henrique então se levantou e começou a mostrar aos meninos os livros preferidos do filho, os brinquedos favoritos, as aventuras inventadas que agora voltavam à memória com uma clareza quase dolorosa. Mas ao partilhar, a dor pareceu se suavizar. Já não era só dele. Mais tarde, depois que os gêmeos dormiram, Catarina o encontrou ainda ali, sentado no quarto de Tomás. Me desculpe por eles terem invadido esse espaço, disse suavemente. Eles são curiosos por natureza. Não se desculpe, respondeu Henrique. Já estava na hora de abrir essa porta. Ela encostou-se ao batente da porta. É um quarto lindo. Ele devia ser um menino incrível. Ele era. Henrique fitou o chão por um momento antes de continuar. O acidente foi culpa minha. Eu estava dirigindo. Um caminhão avançou o sinal. Eu sobrevivi. Eles não. Catarina atravessou o quarto em silêncio e sentou-se ao lado dele. Suas palavras vieram calmas, mas firmes. É por isso que você se isolou todos esses anos. Está se punindo. Henrique não conseguiu responder. A precisão daquela frase o atingiu fundo. A culpa do sobrevivente é um fardo cruel, continuou ela. Mas viver pela metade não honra a memória deles. Ele a encarou, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se visto. Não como um empresário incansável ou o homem impenetrável, mas como alguém partido, tentando continuar. Eu não sei como parar, confessou. Catarina pousou a mão sobre a dele. Talvez você já tenha começado. A primavera chegou e com ela transformações silenciosas se espalharam pela mansão. O jardim, que Henrique mantinha mais por obrigação estética do que prazer, tornou-se um refúgio explorado diariamente pelos gêmeos. Catarina ganhava cor e força a cada dia. Mas a mudança mais surpreendente era a de Henrique. Ela não aconteceu de forma abrupta. Era sutil, quase imperceptível para quem olhasse de fora. Mas Catarina via. Notava como ele endireitava menos os ombros quando os meninos entravam correndo. Como o sorriso deixava de ser raridade e passava a surgir espontâneo. Numa manhã de sábado ensolarada, Henrique desceu para o café e fez um anúncio que paralisou a mesa. Pensei que podíamos visitar o Museu de História Natural hoje. Léo deixou a colher cair dentro da tigela. Sério? A exposição dos dinossauros abriu, disse Henrique como se aquilo fosse uma rotina qualquer. A não ser que prefiram outra coisa. Dinossauros são perfeitos, exclamou Davi, já pulando da cadeira. Catarina trocou um olhar com Henrique, surpresa e divertida. Você está diferente, disse ela em tom baixo, enquanto os meninos subiam correndo para trocar de roupa. Henrique deu de ombros. Talvez esteja apenas começando a viver de novo. Ela sorriu, mas não respondeu. Sabia que as palavras eram verdadeiras e que, por mais lenta que fosse a mudança, ele estava encontrando o caminho de volta.
Henrique confirmou com entusiasmo. Catarina observava a troca com um misto de surpresa silenciosa. Tem certeza, Henrique? Perguntou. Você geralmente trabalha aos sábados. Hoje vou fazer diferente, respondeu ele, com um olhar que se cruzou com o dela, partilhando o peso do gesto. Para um homem que havia erguido a própria vida sobre os alicerces da empresa, aquilo era quase uma revolução. A visita ao museu marcou um ponto de virada. Pela primeira vez, eles saíram juntos para além das rotinas médicas, como uma unidade visível. Funcionários e visitantes lançavam olhares curiosos para o famoso empresário que caminhava acompanhado por uma mulher e dois meninos idênticos. Henrique, normalmente hipersensível a olhares e julgamentos públicos, parecia indiferente à atenção. Olhe, senhor Henrique, Davi chamou, apontando entusiasmado para o imenso esqueleto de um tiranossauro rex. Esse é ainda maior que o do seu escritório. Ele se deixou envolver pela empolgação das crianças, respondendo a perguntas intermináveis sobre criaturas pré-históricas, com detalhes que lembrava dos livros que lera para Tomás anos atrás. Quando Lucas puxou sua mão para ir até a próxima exposição, Henrique não se afastou. Aceitou o contato físico com uma naturalidade que meses antes teria sido inimaginável. Sentada num banco próximo, Catarina observava os três examinando um fóssil. Sentia uma mistura complexa de emoções. Henrique havia mudado. De benfeitor distante e imponente, transformara-se num homem que genuinamente se importava com seus filhos, que se permitia conexão apesar das feridas abertas. A constatação mais inquietante não era a gratidão que ela sentia, mas o apego crescente, que ia muito além disso. Que tal um sorvete? Sugeriu Henrique ao saírem do museu, avistando uma sorveteria do outro lado da rua. Os meninos não precisaram ser convidados duas vezes e saíram disparados. Catarina e Henrique seguiram num passo mais calmo. Obrigada por hoje, ela disse. Faz tempo que não os vejo tão animados. Eu também gostei, admitiu ele, com um sorriso inesperado. Mais do que eu esperava. Você é bom com eles, observou Catarina paciente. Poucos homens seriam. Henrique olhou os gêmeos escolherem sabores no balcão. Eles facilitam as coisas. São crianças incríveis. Você deu a eles algo que não tem preço, ela murmurou. Estabilidade, segurança, uma presença masculina em quem confiar. Ele voltou-se para ela, o rosto sério. Catarina, sobre o que você disse semana passada, sobre procurar um apartamento. Henrique, ela interrompeu com suavidade. Não podemos ficar no seu mundo para sempre. Você já fez mais do que qualquer um poderia esperar. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tudo que nenhum dos dois estava pronto para dizer. Antes que Catarina pudesse responder, os meninos voltaram correndo, orgulhosos com suas elaboradas taças de sorvete. Senhor Henrique, podemos ir ao parque no próximo fim de semana? Perguntou Lucas, cheio de esperança. Quem sabe? Respondeu Henrique, lançando um olhar para Catarina. Naquela noite, enquanto os gêmeos contavam suas aventuras no museu para a Sra. Winters, Henrique encontrou Catarina no quarto de Tomás. Ela estava diante da estante, examinando um avião de brinquedo pendurado no teto. Eu costumava pensar que ir embora seria o certo, disse ela sem se virar. Para você, para nós, um corte limpo antes que todos ficassem muito apegados. Finalmente virou-se para ele. Mas agora, começo a achar que isso talvez não seja mais possível. Henrique entrou no quarto, onde o espaço já não era só dor e lembrança, mas algo novo, possibilidade. Então não vá, disse simples. A luz da manhã entrava pelas janelas da cozinha, onde Catarina preparava o café da manhã, com uma leveza que refletia sua saúde renovada. O cheiro de café fresco e panquecas criava uma atmosfera de tranquilidade doméstica que Henrique jamais imaginara sentir em sua casa austera. Precisa de ajuda? Ele perguntou, entrando com roupas informais, longe do habitual terno de trabalho. Catarina sorriu. Você pode pôr a mesa. Os meninos devem estar descendo a qualquer momento. Trabalharam lado a lado em um silêncio confortável que já não parecia estranho após 2 meses de convivência. Quando a mão de Henrique tocou acidentalmente a dela ao alcançar os pratos,
Nenhum dos dois se afastou imediatamente. Um reconhecimento sutil da conexão crescente entre eles. O Dr. Lavine disse que posso reduzir. Catarina começou, a voz suavizando. Minhas sessões de tratamento já podem ser reduzidas para uma vez por semana. Catarina comentou, virando uma panqueca com cuidado. A função dos meus rins estabilizou, superando as expectativas. Henrique fez uma pausa, sentindo o impacto da notícia. Isso é uma notícia maravilhosa. Sim, concordou ela, embora sua voz carregasse um leve tom de incerteza. Mas também significa que preciso pensar seriamente sobre o trabalho. Não posso depender financeiramente para sempre. Antes que Henrique pudesse responder, passos apressados ecoaram pela casa. Os gêmeos chegaram já vestidos para o treino de beisebol do sábado. Mãe, senhor Henrique! Exclamou Zack, cheio de energia. O técnico disse que talvez eu lance hoje. E eu vou jogar na primeira base. Acrescentou Lucas orgulhoso. As conversas logo se voltaram para estratégias do time e a classificação do campeonato. A tensão que pairava antes desapareceu. E Henrique, que nunca havia assistido a um evento esportivo que não fosse por patrocínio empresarial, se viu genuinamente interessado no desempenho atlético dos meninos. No campo local, Henrique e Catarina sentaram-se juntos nos arquibancadas de alumínio, observando as crianças se aquecerem ao lado dos colegas de time. Alguns pais acenavam em respeito, mas mantinham distância. Sua fama de reservado o precedia. Eles cresceram, Catarina comentou, observando as roupas que mal serviam desde fevereiro. Crianças crescem quando você menos espera. Henrique respondeu, com um sorriso discreto. Ela voltou seu olhar para o perfil dele, percebendo mais que mudanças físicas. Não é só isso. Eles estão mais felizes, mais confiantes. Isso é mérito deles, Henrique disse, balançando a cabeça. Eles são resilientes. E têm você. Mas agora eles têm você também, disse ela suave. Eles falam de você o tempo todo. Senhor Henrique nos ensinou a usar o telescópio. Senhor Henrique explicou como os aviões voam. Senhor Henrique prometeu nos ensinar aberturas de xadrez. Henrique observou Zack assumir a posição de arremessador. Seu rosto pequeno tomado pela concentração. Eu nunca esperava por isso, admitiu ele. Nem por nada disso. Nem eu, Catarina respondeu. Quando você apareceu na nossa porta, pensei que fosse só um homem rico tentando aliviar a consciência com caridade. Agora sei que é muito mais. Seus olhares se encontraram, comunicando o que as palavras não alcançavam. O momento foi interrompido pelos aplausos quando Zack eliminou o primeiro rebatedor. Henrique se levantou, batendo palmas mais entusiasmado do que jamais havia feito por uma conquista empresarial. Mais tarde, depois que os gêmeos foram para a cama, Henrique e Catarina sentaram-se no terraço. O ar da primavera era ameno e perfumado pelas flores em flor. Entre eles, descansavam as listas de imóveis que Catarina vinha pesquisando discretamente. Essas ficam muito longe dos seus tratamentos, comentou Henrique, examinando as opções. É o que podemos pagar, respondeu ela prática. Candidatei-me a vagas administrativas que respeitam meu horário médico. Henrique afastou os papéis. Tem outra opção, escuta-me. Ele tomou coragem, olhando-a nos olhos. Esta casa tem 7 quartos. Os meninos estão bem na escola. Sua equipe médica está por perto. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Fica. Não como hóspedes temporários, mas permanentemente. Catarina desviou o olhar, iluminada pela luz da lua. As pessoas vão falar. Vão dizer que te manipulei, que os meninos e eu estamos aproveitando. Que falem, Henrique respondeu com uma força inesperada. Passei 5 anos tomando decisões, pensando no que os outros diriam, tentando manter controle perfeito. Estou cansado disso. O que exatamente você está propondo? Perguntou Catarina, quase num sussurro. Henrique alcançou a mão dela sobre a mesa, segurando-a com delicadeza. Proponho que parem de fingir que isso é temporário, que reconheçamos que o que quer que isso seja entre nós merece uma chance. Ele apertou a mão dela suavemente. Não estou pedindo respostas agora. Só não vá embora. Ainda. Os olhos de Catarina brilharam na penumbra. Tenho medo, confessou ela. Não de você, mas de ter esperança de novo. De deixar os meninos criarem expectativas. Eu também tenho medo, Henrique admitiu.
Mas pela primeira vez em anos, tenho mais medo de perder algo do que de ter. À medida que a noite avançava ao redor deles, nenhum dos dois rompeu o toque das mãos entrelaçadas. Um acordo silencioso para enfrentar os medos juntos. O verão transformou os jardins formais da propriedade em um verdadeiro playground, onde os gêmeos passavam horas incontáveis explorando, construindo fortes e, de vez em quando, ajudando o jardineiro divertido com tarefas simples. A mansão em si sofreu uma transformação mais sutil. Desenhos infantis agora decoravam a geladeira, tênis coloridos se espalhavam pela entrada e risadas preenchiam os corredores que antes eram silenciosos. 3 meses haviam se passado desde a proposta de Henrique naquela tarde no terraço. Catarina ainda não havia aceitado nem recusado sua oferta, mas os dois haviam se acomodado em um ritmo confortável que começava a se assemelhar à vida em família. Mãe, senhor Henrique, olha o que encontramos! Lucas entrou correndo na sala de café da manhã, num sábado, empolgado. Os dois meninos estavam sujos de lama e triunfantes, segurando uma pequena tartaruga entre eles. Ele estava no lago, explicou Zack, radiante. Podemos ficar com ela, por favor? Henrique lançou um olhar para Catarina, que ergueu uma sobrancelha. Era uma comunicação silenciosa, uma das muitas novas formas de entendimento entre eles. Uma tartaruga precisa de cuidados adequados, respondeu Henrique pensativo. Talvez devêssemos pesquisar o que ela precisa primeiro. Podemos construir um habitat para ela, sugeriu Lucas. Senhor Henrique, você disse que tem materiais de construção na garagem, não é? Perguntou Zack. Tenho sim, confirmou Henrique, surpreso consigo mesmo pela naturalidade com que incluía os meninos em seus planos e pertences. Catarina observava a troca com um sorriso suave. Lavem as mãos primeiro, depois pesquisamos sobre cuidados com tartarugas. Os meninos saíram disparados, deixando pegadas de lama que antes teriam horrorizado Henrique, mas agora mal incomodavam. Você percebe que isso significa que vamos construir um paraíso para tartarugas esta tarde, disse Catarina, divertindo-se. Já negociei contratos bilionários, respondeu Henrique com sarcasmo seco. Acho que posso lidar com a arquitetura para tartarugas. Eles riram, um som leve que se tornara cada vez mais comum. O dia seguiu em perfeita harmonia doméstica, pesquisando habitats para tartarugas, reunindo materiais e trabalhando juntos no jardim para criar um lar adequado ao visitante reptiliano. Henrique, que antes delegava todas as tarefas à equipe, agora se ajoelhava na terra, explicando pacientemente aos meninos como fazer uma drenagem correta. A governanta, Sra. Winters, trouxe limonada ao jardim e fez uma pausa para observar seu patrão. O CEO imponente, agora de calças caque manchadas de terra e um sorriso descontraído, trabalhando lado a lado com os meninos. Ela trocou um olhar compreensivo com Catarina, ambas silenciosamente reconhecendo a transformação. Naquela noite, após colocar os gêmeos na cama, um ritual que Henrique tinha se juntado aos poucos, ele e Catarina se acomodaram na biblioteca, com taças de vinho em mãos. O habitat da tartaruga está realmente impressionante, comentou Catarina, se aconchegando num canto do sofá. Acho que você perdeu a vocação de engenheira ambiental. Henrique sorriu, sua postura mais relaxada do que ela jamais havia visto nos primeiros dias. A diretoria ficaria chocada em me ver coberto de lama e água de lago. Sua empresa tem sido paciente com sua agenda reduzida, Catarina observou. Os diretores executivos têm administrado admiravelmente na minha ausência parcial, respondeu Henrique. Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo e pelos sons distantes da casa, acomodando-se à noite. Recebi uma oferta de trabalho hoje, Catarina disse finalmente. Diretora administrativa de uma ONG, o salário é modesto, mas suficiente. Eles estão dispostos a adaptar o horário para meu tratamento. Henrique sentou-se, pousando delicadamente a taça de vinho. Parabéns, disse com um tom contido. Quando você começaria? Ainda não aceitei, respondeu Catarina, observando sua expressão. Isso implicaria decisões sobre outras coisas. A pergunta não dita pairou no ar. Aceitar o emprego significaria deixar a propriedade? Acabar com a dança cuidadosa que vinham ensaiando? Henrique, Catarina continuou suavemente.
Vivemos neste lindo limbo há meses. Os meninos consideram esta casa. Consideram você? Hesitou. Família. A voz de Blake carregava um leve traço de vulnerabilidade. Algo raro de se ouvir dele. Eles aprenderam a te amar. E a mim? Catarina parou, insegura. Blake se aproximou no sofá e tomou sua mão. E eu? Catherine encontrou seu olhar com sinceridade. Eu aprendi a amar o homem por trás da fortaleza. O homem que constrói habitats para tartarugas e vibra nos jogos de beisebol. O homem que abriu portas que estavam trancadas. O polegar de Blake desenhou círculos lentos na palma dela. Nunca imaginei que pudesse sentir isso de novo, confessou. Depois de perder a Sarah e o Thomas, me convenci de que era mais seguro não sentir nada. E agora? Catarina perguntou com delicadeza. Agora eu tenho medo. Medo do quanto tenho a perder, Blake admitiu. O quanto vocês e os meninos são essenciais para a minha vida. Catarina se inclinou até que suas testas se tocaram. Então, peça para ficarmos, ela sussurrou. Não como convidados ou casos de caridade, mas peça direito. Na manhã seguinte, Blake estava sentado em seu escritório, encarando a pequena caixa de veludo sobre a mesa. O anel antigo, da avó dele, guardado por anos em um cofre, estava ali dentro. Ele o retirou ontem, após a conversa com Catarina, a mente fervilhando em possibilidades. Peça direito. Aquelas palavras ecoavam, ao mesmo tempo excitantes e assustadoras. Blake Harrison, que tomava decisões milionárias todos os dias sem hesitar, estava paralisado pela dúvida. Uma batida suave na porta quebrou seus pensamentos. Senhor Blake. Lucas apareceu espiando. A mamãe pediu para avisar que o almoço está pronto. Já vou, garoto, Blake respondeu, guardando rapidamente a caixa na gaveta. Lucas ficou hesitando. Está tudo bem? Você parece preocupado. Blake forçou um sorriso. Estou pensando em algumas decisões importantes sobre ficarmos aqui. Lucas, com uma sinceridade surpreendente para um garoto de 10 anos, disse: Zack e eu queremos ficar para sempre. A respiração de Blake falhou por um instante. Sério? Perguntou ele. Sério. Lucas assentiu solenemente. Mamãe está mais feliz aqui e você está mais feliz com a gente. A gente percebe. Blake observou o garoto impressionado. Vocês são muito perceptivos. O menino deu de ombros. Gente como vocês percebe as coisas. Mamãe gosta de você, sabia? Ela sorri diferente quando você está por perto. Antes que Blake pudesse responder, Lucas desapareceu pelo corredor, deixando-o atordoado pela sabedoria simples de uma criança. Na hora do almoço, Blake se pegou estudando Catarina enquanto ela ria de algo que Zack dizia. Ela percebeu seu olhar e lhe lançou um sorriso especial. O mesmo que Lucas mencionara, espalhando um calor confortável pelo peito dele. Pensei que poderíamos ir ao lago esta tarde, Blake sugeriu ao terminarem de comer. O tempo está perfeito para isso. Os gêmeos vibraram em aprovação. A propriedade de Blake incluía um pequeno lago particular, com uma boia e um trapiche, que já havia se tornado um refúgio favorito nos dias de verão. Horas depois, enquanto o sol começava a descer no horizonte, Catarina e Blake sentaram-se no trapiche, observando os meninos brincarem na água rasa. Um silêncio confortável os envolvia, quebrado apenas pelas risadas dos meninos e pelos cantos ocasionais dos pássaros. Conversei com a diretora da ONG hoje de manhã, Catarina disse finalmente. Pedi alguns dias a mais para pensar na proposta. Blake assentiu, os dedos tocando inconscientemente a caixa do anel no bolso. O que está te segurando? Ela se virou completamente para encará-lo. Você sabe exatamente o que me prende, Blake. É a mesma coisa que te distrai o dia todo. A expressão dela suavizou. O que quer que você esteja lutando, só diga. Blake respirou fundo. Quando comprei aquele carrinho de brinquedo dos meninos, nunca imaginei onde isso iria me levar. Eu estava vazio, apenas funcionando, mas não vivendo. Ele olhou para os gêmeos e depois prosseguiu. De repente, minha casa estava cheia de barulho, caos e vida de novo. Não era só caridade, não é? Mesmo no começo? Catarina perguntou baixinho. Não, ele balançou a cabeça. Eu me dizia que era só isso, que ajudava porque podia. Mas naquele primeiro dia, vendo aqueles dois meninos tentando desesperadamente salvar a mãe deles, ele encontrou os olhos dela. Eles me lembravam o Thomas,
mas também me lembravam do que é se importar profundamente com algo além de mim mesmo. Catarina estendeu a mão e segurou a dele. E agora? Agora, ele respondeu com emoção contida. Não consigo imaginar esta casa sem você, sem os meninos, correndo pelos corredores sem o seu riso, na cozinha sem você, sem a família que de alguma forma nos tornamos. Blake apertou a mão dela com ternura, enquanto os gêmeos brincavam ao longe, correndo pela margem, dando aos adultos um instante de privacidade. Eu costumava pensar que não merecia ser feliz, Blake continuou, que sobreviver quando Sarah e Thomas não sobreviveram era algum tipo de punição cósmica. E agora? Catherine o encorajou. Agora eu acho que eles, de algum jeito, gostariam que eu tivesse isso. Que nós tivéssemos isso. Blake enfiou a mão no bolso e tirou a caixinha de veludo. Eu carreguei isso o dia todo, procurando o momento perfeito, as palavras perfeitas. Os olhos de Catherine se arregalaram quando ele abriu a caixa, revelando um esmeralda antigo rodeado de diamantes. Não estou oferecendo segurança, estabilidade ou apoio financeiro, disse Blake, a voz firme apesar do coração acelerado. Estou oferecendo parceria, família, uma vida juntos que respeite nosso passado, mas que não seja definida por ele. Ele tomou a mão dela em suas. Catherine Wilson, você e seus filhos incríveis farão desta casa um lar permanente. Você quer casar comigo? Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, ela apenas o olhou, seu rosto indecifrável. Depois, lentamente, assentiu. Sim, sussurrou. Vamos ficar. Sim, eu vou me casar com você. Blake deslizou o anel no dedo dela com mãos trêmulas, então a puxou para perto. O beijo começou suave e logo se aprofundou, cheio da promessa de futuros compartilhados e corações curados. Eles se separaram ao som de passos apressados. Os gêmeos correram em direção a eles, molhados e curiosos. O que está acontecendo? Zack perguntou, percebendo as lágrimas da mãe e a expressão incomumente emocionada de Blake. Catherine estendeu a mão, mostrando o anel. O Sr. Blake nos pediu para ficar aqui permanentemente, como uma família. Os meninos olharam para o anel, depois para os adultos, processando a notícia. Isso quer dizer que vocês vão se casar? Lucas perguntou com cautela. Blake assentiu. Se estiver tudo bem para vocês. Os gêmeos trocaram um olhar silencioso, depois abriram sorrisos idênticos. Isso significa que podemos te chamar de pai? Zack perguntou com ousadia. A pergunta atingiu Blake com uma força inesperada. Ele estava preparado para a hesitação, para uma transição gradual. Mas esses meninos notáveis ofereceram aceitação imediata, um presente que ele nunca imaginou receber de novo. Eu ficaria honrado, disse Blake, a voz rouca de emoção. Mas só quando vocês estiverem prontos. Os gêmeos se lançaram para a frente, envolvendo ambos em um abraço entusiasmado que quase os derrubou no lago. Risos e lágrimas se misturavam enquanto aquela nova família, recém-definida, se abraçava forte, banhada pela luz dourada do pôr-do-sol. Mais tarde naquela noite, enquanto os gêmeos dormiam e Catherine admirava seu anel sob a luz da lua que entrava pela janela do quarto, Blake se pegou pensando em Thomas pela primeira vez em muito tempo. A lembrança trouxe uma alegria agridoce e não uma dor esmagadora. Um sentimento de que o filho aprovaria a família que o pai havia encontrado. Na bolsa, Blake ainda carregava o carrinho de brinquedo dos meninos. Agora um talismã de recomeços inesperados, não mais de finais dolorosos. Blake Harrison, antes conhecido apenas por sua perspicácia nos negócios e natureza reservada, agora se tornava o assunto de sussurros de outro tipo. 6 meses após sua proposta no lago, ele, Catherine e os gêmeos entravam em um baile beneficente. O anúncio do noivado reverberara pelos círculos da elite de Boston. Richard Thornton, presidente do conselho de Blake, brincou ao cumprimentá-los. Já estávamos começando a achar que você tinha se tornado totalmente doméstico ultimamente. Blake conduziu Catherine adiante, a mão repousando levemente na curva das costas dela. Richard, quero que conheça minha noiva, Catherine Wilson. Ela, elegante em um vestido azul meia-noite que ressaltava o esmeralda em seu dedo,
estendeu a mão com uma confiança silenciosa. Prazer em conhecê-lo, Sr. Thornton. Blake sempre fala muito bem da sua parceria nos negócios. A expressão de Richard mostrou surpresa momentânea, antes de ele recuperar seu charme polido. O prazer é meu. Blake estava diferente nos últimos meses. Mais feliz. Agora, finalmente, ela entendia o porquê. Enquanto atravessavam o salão lotado, Blake apresentou Catherine a colegas e parceiros de negócios. Alguns respondiam com calor genuíno, outros com curiosidade mal disfarçada pela mulher que conquistara o coração do solteiro mais cobiçado de Boston. Eles devem estar se perguntando qual é o meu interesse, Catherine murmurou quando pisaram na pista de dança. Blake a puxou para mais perto, deslizando com facilidade ao ritmo da valsa da orquestra. Que fiquem imaginando, respondeu ele sorrindo. Nós sabemos a verdade. Catherine ergueu os olhos para ele sorrindo. Que sou eu a sortuda. De alguma forma recebi uma segunda chance de felicidade que nunca achei que merecia. Blake confessou, com a voz baixa e sincera. Mais tarde naquela noite, durante o trajeto para casa, Catherine descansou a cabeça no ombro de Blake. Os meninos vão querer um relatório completo, disse ela. O Zack estava certo. Você devia ter visto. Eles acham que você estava comendo em pratos de ouro. Blake riu. Espera só até eles ouvirem sobre a fonte de chocolate. Ela respondeu. Ao chegarem, encontraram a Sra. Winters na sala, lendo para os gêmeos que, teimosamente, recusavam-se a dormir até que os pais voltassem. Mamãe, papai! Zack exclamou, o termo papai já firmemente estabelecido no vocabulário deles. Como foi a festa chique? Blake sentiu uma onda de emoção cada vez que os meninos o chamavam de pai. Um título que pensara nunca mais ouvir. Menos empolgante do que você imagina, respondeu afrouxando a gravata. Na maior parte, adultos falando sobre coisas chatas. Você dançou? Lucas perguntou, se espremendo no sofá para abrir espaço para eles. Catherine tirou os saltos com um suspiro de alívio. Dançamos. Seu futuro pai é surpreendentemente bom nisso. Os gêmeos pareceram impressionados. Pode nos ensinar? Lucas pediu. Para quando formos a festas chiques também. Claro, Blake prometeu, sentando-se ao lado deles. Mas acho que ainda vai demorar alguns anos. A Sra. Winters se desculpou, sorrindo para o cenário familiar. Tão diferente das noites solitárias que antes dominavam aquela casa. Tirei um A no projeto de ciências. Zack anunciou orgulhoso. A Sra. Peterson disse que meu modelo de ecossistema estava excepcional. E eu fui escolhido para a peça da escola. Acrescentou Lucas, para não ficar atrás. Catherine e Blake trocaram olhares cúmplices de orgulho paterno. Essas conquistas ordinárias, deveres, atividades escolares, pequenos triunfos e fracassos ocasionais, tornaram-se a preciosa trama da vida que compartilhavam. Mais tarde, depois que os gêmeos finalmente foram para a cama, Blake e Catherine ficaram na porta do quarto de Thomas, agora um espaço memorial, onde fotos das famílias do passado e do presente dividiam lugar. Blake sugerira transformá-lo em um quarto de verdade para um dos gêmeos, mas Catherine insistira em manter o memorial. Ele faz parte da nossa história também, dissera ela. Não apagamos o passado, construímos sobre ele. À medida que os preparativos para o casamento avançavam e suas vidas se entrelaçavam ainda mais, Blake percebeu o quanto ela estava certa. O quarto havia se transformado de um santuário de dor para uma ponte entre passado e futuro, assim como Blake próprio. 3 semanas para o casamento, Catherine falou suavemente, encostando-se nele. Está com dúvidas? Blake a puxou para perto. Só sobre deixar os gêmeos cuidarem das alianças. Ela respondeu. Estou imaginando uma cena dramática de perseguição bem no meio da cerimônia. Catherine riu. Eles prometeram se comportar, Blake disse, e a Sra. Winters ameaçou tirar a sobremesa por 1 mês se eles aprontarem. Incentivo poderoso, Catherine concordou, enquanto Blake apagava a luz ao saírem do quarto. Mas eu não me importaria se a cerimônia virasse um caos total, Blake admitiu, sorrindo para ela. Desde que, no final, você seja minha esposa e sejamos oficialmente uma família. Catherine o beijou suavemente. Já somos, Blake. O casamento só vai oficializar. O jardim estava radiante em plena primavera.
Rosas subiam pelos treliças, cerejeiras cobriam os caminhos com pétalas, e o sol filtrava-se entre os convidados reunidos. Um ano desde a proposta de Blake, família e amigos próximos se reuniam não para um casamento tradicional, mas para uma renovação de votos. Catherine, deslumbrante em um vestido de marfim, estava de pé diante de Blake, sob um arco florido. Entre eles, Zack e Lucas, os laços do passado e do futuro entrelaçados naquela tarde perfeita. Os gêmeos, elegantes em ternos combinando, olhos brilhando de alegria, seguravam com cuidado as almofadas de veludo que carregavam as alianças. Há um ano, começou o celebrante, essas quatro almas se tornaram oficialmente uma família. Hoje celebramos essa jornada e renovamos nossos votos. Blake olhou para Catherine, ainda maravilhado com o milagre que ela representava em sua vida. Quando conheci dois meninos determinados vendendo um carrinho de brinquedo, nunca imaginei que isso me traria de volta à vida, disse ele com a voz firme e cheia de convicção. Vocês e os meninos curaram feridas que pensei serem permanentes. Vocês transformaram minha casa de novo em um lar. Catherine apertou suas mãos com ternura. Você nos salvou de todas as maneiras que uma família pode ser salva. Mas mais importante, você nos amou, não por obrigação, mas com todo o seu coração. Os gêmeos entregaram as alianças com uma solenidade perfeita. Quando Blake deslizou a aliança no dedo de Catherine, seus olhos foram atraídos pela gravação no interior da peça. Ponara, segundas chances. A vida tinha dado uma volta completa. O que começou com um simples carrinho de brinquedo vermelho transformou-se em algo belo e duradouro. A prova viva de que até os corações mais feridos podem encontrar cura pelos caminhos inesperados do amor.